Muito bom dia, Manhã IPP ao vivo aqui da IPP para você. Já tomou seu cafezinho? Olha, tem muita coisa boa aqui nesse programa. Quero dar bom dia para você, agradecer sua companhia, dizer que todos os dias a gente está aqui ao vivo trazendo muito conteúdo que vai edificar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, bem gostoso. E eu não sei, eu nunca tinha olhado para esse lado que é a arquitetura para a glória de Deus, né? A arquitetura como qualidade de vida. E logo mais a gente vai ter uma entrevista falando disso, mas antes eu quero ler um versículo que fala disso. Já parou para pensar nas obras de arte, na decoração? Enfim, eu vou ler um trecho de Êxodo 31, de 3 a 5, que diz assim: "E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores." Olha que interessante Deus falando, né, sobre detalhes de arquitetura, e esse é o tema que a gente vai falar hoje. Você vai conhecer, Manhã IPP vai trazer muito conhecimento para você sobre isso, e também temos uma profissional aqui, a Graziele Góes, que vai falar sobre arquitetura e qualidade. E antes, eu separei aqui um trechinho de um livro que eu gosto muito, que me chamou muito a atenção quando Deus fala, é Arte e Bíblia. Eu sei que a gente está falando de arquitetura, mas nesse livro, Francis Schaeffer destaca uma parte que é polêmica para os cristãos, quando ele fala da interpretação do mandamento que Deus fala que não se deve criar imagem daquilo que existe na terra, nos céus ou debaixo da terra. E muitas vezes esse versículo ele é usado contra as argumentações de obra de arte e também contra a escultura, e usado para dizer que a Bíblia condena as obras de artes. E eu quero ler 2 versículos aqui que fala desse livro, que eu acho interessante, que diz assim, ó, primeiro é o versículo que muitas pessoas usam equivocadamente, falando para não fazer obra de arte, mais a ver com a escultura, que diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Não, tem outro versículo que fala assim, ó, não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, ó, fala da arquitetura, nem poreis pedra. Não fala da arquitetura aqui, é outra interpretação, peraí. Com figuras na vossa terra para vos inclinares a ela. Aqui está o detalhe, ó, gente. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Nesse versículo, ele fala para não fazer em questão de adoração, para não se dobrar e adorar. E é isso que Francis Schaeffer rebate nesse livro depois, falando, citando a glória de Deus para a construção do tabernáculo. Olha a outra parte, como Francis Schaeffer rebate, dizendo que Deus instrui Moisés, falando que no Santo dos Santos, 2 querubins de ouro batido eram para ser construídos. E eu vou ler essa parte da arte no tabernáculo, ou seja, ele fala de 2 esculturas, de 2 seres celestiais. Quer ver? Vou ler aqui para você. Ó. Fala assim, ó, Deus fala para Moisés, simultaneamente ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo utilizando quase toda a forma de arte figurativa. Deus ordenou. Você vê como parece contraditório? Primeiro ele disse não construir, depois ele manda Moisés construir. Ó, e aí ele fala aqui, ó, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Êxodo 25:9. Esse padrão ele veio de Deus. Olha só, tem outro versículo que fala assim, ó, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte, ou como se diz em hebraico, no modo que lhe foi mostrado, revelado. O próprio Deus mostrou a Moisés o padrão do tabernáculo, né? E lá ele falou, fala 2 querubins de ouro batido e farás nas 2 extremidades do propiciatório.
E aqui, gente, vou ler mais uma parte para vocês que diz assim, ó, que alguns podem dizer que essa é uma situação, né, que especial, pois são anjos. Não, tem outra parte que explica muito bem. Olha que interessante. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Êxodo 25, 31 a 33. Olha que interessante, gente. Deus falando para fazer, algumas pessoas podem falar, mas era imagem de anjos que Deus revelou. Não, ele falou para fazer flores. Depois, mais para frente, ele falou para fazer bois também. E para finalizar aqui, uma coisa interessante, que ele fala também da construção do templo. Olha isso. As escrituras seguram que o plano veio de Deus no autor de Crônicas, quando ele deu a Salomão a planta de tudo quanto tinha em mente. Deus deu na mente de Salomão a planta para construir o templo de Salomão. Olha que interessante. E tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. É isso mesmo, gente. Muito bom. Eu separei isso para vocês. E, por fim, como é possível fazer uma representação de algo do mundo invisível? A resposta é simples, torna-se fácil se Deus nos descrever como elas são. O que eu quero falar aqui para vocês, resumindo disso tudo, é que a Bíblia fala de tudo, inclusive de beleza, de arquitetura, que Deus gosta, Deus se agrada. E para a gente não ficar distorcendo aí, né, a arte, a arquitetura, como pecado, como muita gente que não conhece a Escritura fica julgando. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco numa entrevista. Então fica esse momento de reflexão sobre a beleza da arte que Deus faz. A arte agrada a Deus, a beleza agrada a Deus, e isso que eu queria falar para vocês nessa manhã. E olha só, ai, cansei, né, gente? Mas olha só, quero falar também que, antes da gente começar a entrevista, que a gente está com um sorteio da Bíblia do reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente já vai falar mais sobre trabalho, sobre arquiteturas, para a glória de Deus. Antes, eu quero falar que, se você não se inscreveu ainda e não está concorrendo para o sorteio dessa Bíblia, você pode mandar a sua mensagem para o telefone da comunicação que está aparecendo na sua tela, o 011 98149, eu quase confundo com o meu, gente, por isso que eu dou uma travadinha. É 98149-8444. Essa Bíblia com sermões, estudos e reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes pode ser sua. Manda aí, manda assim, ó, quero participar do sorteio. E aí você vai estar concorrendo e a gente vai sortear essa Bíblia na terça-feira que vem no programa Você é um Missionário, com o reverendo Arival Dias Casimiro, que está bombando. Esse programa está despertando muita gente para missões. Bom, gente, vamos falar de tudo um pouco, e agora eu quero falar sobre uma música. Eu trouxe uma dica de música para você. Vamos saber qual é a música de hoje? A música que toca na Rádio Pinheiros se chama Palácios, da banda Rebanhão. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, ou coisa assim. Para você que medir força, ou coisa assim, para que medir força, né? Com o sol da justiça. Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Muito bom essa música, né? Chama Palácios, da banda Rebanhão, e essa música toca na Rádio Pinheiros, sua rádio missionária. Tem muita música boa, muita música de qualidade que pode edificar a sua vida.
lá na Rádio Pinheiros. Ela toca no site também da igreja, ippinheiros.org.br/rádio, se você quiser ouvir pelo computador, ou no aplicativo que fica muito fácil, baixa gratuitamente no Google Play ou Apple Store, e você pode ouvir onde e quando quiser. É isso aí, gente. Falando em trabalho, eu separei um videozinho com o reverendo Hernandes para falar um pouquinho com a gente sobre trabalho, e a gente vai ver agora. Um minutinho, e presta atenção aí no que o reverendo Hernandes fala sobre o trabalho. Algumas pessoas, até em tom de brincadeira, dizem que o trabalho foi fruto do pecado. Nada mais longe da verdade. O trabalho foi instituído por Deus antes da queda. O trabalho continuará depois da glorificação. É bem verdade que, em relação e por causa do pecado, o trabalho tornou-se penoso. Mas o trabalho é uma bênção. É por meio dele que nós adquirimos o pão de cada dia. É por meio dele que a sociedade se desenvolve. O trabalho é uma grande bênção de Deus. Devem trabalhar aqueles que precisam sobreviver por meio dele, e até aqueles que não precisam de receber o dinheiro para a sua própria sobrevivência. O trabalho é uma dádiva de Deus aos homens. Muito bom, muito bom. Reverendo Hernandes Dias Lopes falando uma palavrinha com a gente sobre trabalho, né? Muito bom refletir sobre isso e sem fazer aquela dicotomia, né? O trabalho para a glória de Deus. E para falar sobre arquitetura, um pouco disso que eu trouxe para vocês do Francis Schaeffer, falando que Deus se agrada da beleza da arquitetura, que ele deu revelações a Salomão para fazer o Templo de Salomão, né? E também para, como eu falei antes, né? Sobre todas essas revelações que ele falou na Bíblia, né? Esse livro do Francis Schaeffer é ótimo, gente. A Arte e Bíblia, super indico para vocês. Mas agora falando mais sobre arquitetura, trabalho, e eu creio que muita coisa que vai ser falada aqui pode se enquadrar dentro do seu trabalho, independente qual for. Pode ser dona de casa, um advogado, né, quem for, um estudante, enfim. A gente tem trabalho todos os dias. Mas hoje nós vamos falar sobre arquitetura e qualidade de vida. E para falar conosco, nós convidamos Graziele Góes, que é casada com o Eliezer Góes, como um presente de Deus, que é a Helena, de 3 anos. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie e mestranda pela mesma universidade. Trabalha como arquiteta da Universidade Mackenzie no desenvolvimento de projetos e reformas, estudos e de expansão para novas unidades e acompanhamento de gestão dos projetos desenvolvidos. Coisa que a Graziele gosta de fazer. Me fazer presente para Helena, cozinhar, pilates e curtir minha vida. Adoro deixá-la organizada e acolhedora. Isso é coisa de mulher sábia, vamos aprender com ela. Oi, Graziele. Olá, bom dia. Que linda, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, ter aceito esse convite para participar aqui dessa entrevista, né, desse bate-papo, né? É verdade. E falar um pouquinho, né, contribuir um pouquinho do que eu conheço da arquitetura, né, para que outras pessoas também possam conhecer e tomar um pouquinho desse conhecimento para si, né? A arquitetura é implícita na nossa vida, né? E a maioria das pessoas em contato com a arquitetura gosta, se encanta. É aquela beleza que a gente que eu estava falando no começo, né? Que Deus se agrada, né? Ele dá criatividade, sabedoria, são coisas vindas de Deus para a glória dele, né? Com certeza, né? Acho que tudo que a gente faz, né, é para a glória de Deus, né? E, com certeza, a arquitetura, né, a minha profissão é um reflexo de tudo isso, que é a gratidão a Deus por tudo que a gente faz, né, na beleza, né, explícito na beleza e no bem-estar, na qualidade de vida, né, das pessoas. É verdade. O Graziele, como que você entrou? Como que começou? Como que você decidiu por arquitetura? Eu acho que essa é uma pergunta que, quando me fazem, eu sempre tenho uns insights, né, de quando eu era menina ainda, quando eu era criança. Sempre tive uma habilidade para o desenho, né, desde pequenininha, e isso fazia com que eu enxergasse os espaços, né, onde eu visitava uma casa nova, algum espaço diferente. Eu sempre fazia aquela fotografia na minha cabeça. Desde pequenininha? Desde pequena. E aí chegava em casa, muitas vezes eu reproduzia aquilo que eu conseguia identificar como arquitetura, mas eu nem sabia de fato o que era ainda arquitetura, né? Olha só que interessante. E aí eu vejo que isso, desde pequena, já estava ali, né, comigo, eu só não sabia o que era.
né? Olha. Mas conforme eu fui crescendo, né, virei adolescente, comecei a enxergar, né, a arquitetura em algumas revistas, né, que às vezes eu folheava, conseguia enxergar em casas, edifícios, também achando que a arquitetura era só isso, né? Mas era um sonho, um desejo muito distante, né? Porque vim de uma família de origem humilde, então a dificuldade de eu conseguir, né, me formar era um sonho distante, né? E isso acontece muito também, né? Com pessoas que têm humildade de ver coisas bonitas e grandiosas, acho que tanto do estudo quanto de arquitetura, acha que é impossível, né? Mas depois a gente fala disso. Pode continuar. Do estudo, que parecia impossível. Parecia impossível, né? Até que eu consegui entrar no Mackenzie, trabalhar no Mackenzie por uma terceirizada, né? Entrei para trabalhar numa recepção, e essa recepção era na área da reitoria, onde eu tive muito contato, né, com o meio acadêmico, e foi ali que eu enxerguei a oportunidade que Deus estava me dando, né? De fato ingressar naquilo que eu tanto desejava. E foi aí que eu me esforcei, né? Estudei para passar no vestibular, né? Eu lembro até como se fosse hoje, as secretárias pegaram a lista de aprovações e estava lá na primeira lista de chamada, né? Que eu ingressei na faculdade. Então, aquilo para mim foi um momento de gratidão a Deus mesmo por todos aqueles desejos que eu tinha desde menina, e aquilo estava se concretizando naquele momento, né? Nossa. Então acho que foi uma grande oportunidade e uma trajetória que Deus foi conduzindo, né, na minha vida, foi onde eu ingressei na profissão. Que bênção. Dá para ver a mão de Deus nesses cuidados, né, Graziele? Porque é uma coisa muito interessante que Deus me alinhou como se alinhasse nos trilhos do trem, com algo que parecia que eu fazia desde pequena. Você começou desde pequena a descobrir o seu dom e talento. Você sempre foi cristã? Era a minha curiosidade. Sempre fui cristã. É muito interessante quando a gente alinha Deus na nossa vida, ele alinha todas as outras coisas. Você foi desde pequena. A minha começou a alinhar depois com a locução. Eu trabalhei com tantas coisas. E eu acho isso interessante, gente. Às vezes a gente não se identifica com o trabalho, né? Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você vê, desde pequena você tinha essa sensibilidade para o seu dom, para o seu talento, né? Já estava encaminhado com o Senhor. Eu não sei, eu faço essa comparação, me corrija se eu estiver errada, gente, mas eu acho bonito o que Deus faz, né? Quando a gente busca Ele em primeiro lugar, e Ele vai capacitando, vai fazendo, a obra vai se tornando, e para os dons e talentos, né? Que é o que a gente quer falar aqui. Deus vai explorando esses talentos, né, que Ele nos dá, né? Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece como ninguém, né? Então, na sua criação, né, Ele já determina o que a gente vai ser. E isso a gente vai, aos poucos, descobrindo, né? E a gente vê o cuidado dEle, o tratar dEle conosco em cada ação, em cada atitude que a gente toma, né? Ele está sempre presente conosco. Aí a gente vê que desperdício é estar fora, né, do avanço desse reino. Exatamente. Quando a gente se afasta do Senhor, como não tem graça, literalmente não tem graça, né? Mas agora eu quero perguntar para você, como que glorifica a Deus no seu trabalho? Glorificar a Deus, para mim, é uma gratidão, na verdade, de tudo aquilo que Ele me proporcionou, né? Os desejos que eu tinha em meu coração, o fato deles terem se materializado, isso é uma gratidão imensa que eu tenho, e uma forma de eu glorificar a Deus é o comprometimento, né, do meu trabalho, é aplicar todo aquele conhecimento que eu adquiri nos espaços em que eu vou projetar, né, para quem eu vou projetar. E muitas vezes eu me lembro de que eu trabalho no Mackenzie, numa instituição em que tem uma cosmovisão cristã, né? Numa instituição que tem valores, que tem princípios e que tem uma missão, né, por trás de toda a parte acadêmica, dizendo, né? Então, eu faço a minha parcela ali, a minha pequena contribuição, de forma que eu possa glorificar a Deus, para que gerações possam usufruir desses espaços, né? Então, o comprometimento com tudo aquilo que Deus me deu, né, com as ferramentas que Ele trouxe, né, nesse conhecimento, eu acho que é extremamente importante para glorificar o trabalho. Glorificar a Deus, né, com o meu trabalho. Nada como valores cristocêntricos, né? Exatamente. Porque aí é um legado que fica, né? As coisas de Deus são eternas. A gente passa, o nosso nome passa, mas as coisas que Ele faz... As coisas permanecem, né? Graziele, e
Sobre arquitetura, a gente começa a ver coisas de arquitetura. Eu duvido que tenha uma pessoa que está nos assistindo que começa a ver uma casa bonita, que começa a ver móveis, que começa a ver que não desperta uma admiração, assim, né? É gostoso, é bonito. E aí eu quero te perguntar, como que isso pode promover qualidade de vida para as pessoas? Essa é uma pergunta interessante, né? Que arquiteturas, a gente lembra da arquitetura, já lembra da estética, né? A primeira coisa que aguça os nossos olhos, né? Mas a qualidade de vida está associada a muitos outros componentes de percepções, né? Boa. E é difícil até a gente definir o que é uma qualidade de vida, né? São muitos elementos que fazem a gente ter essas percepções. Então, o ambiente construído, ele vai nos trazer isso, né? E, claro, que o papel do arquiteto, ele tem ali normativas que nos embasam, né, para minimamente conduzir esses espaços, esses projetos para que eles sejam construídos, né? Então, eu vou para uma área residencial, eu tenho normativas que definem isso. Eu vou para um edifício educacional, para uma área hospitalar, que é bastante específica também. Então, a gente tem normativas que nos embasam, né, para nascer um projeto com qualidade de vida. Olha que legal. Né? Mas não só isso, a gente tem que traduzir isso de uma forma de matéria mesmo. Como eu faço isso, né? Então, eu vou nesse sentido das percepções, vou tratando a acústica, né? Eu vou tratar a parte de iluminação, que ela precisa estar adequada para determinados, né, setores, para cada um desses segmentos que eu mencionei, escolar, residencial, hospitalar, ele tem uma iluminação adequada, ele tem uma acústica adequada para cada um desses espaços, né? Eu preciso trabalhar a textura adequada para que esse ambiente fique confortável, né? Que eu tenha essa sensibilidade, o prazer, o bem-estar de ficar nesse espaço, né? As cores, o uso das cores, que eu acho que é uma sacada muito interessante que a gente utiliza na aplicação de materiais, né? É interessante até falar das cores, que eu tenho um livro de quase 200 páginas que fala só de cores, né? Meu marido falou, nossa, mas tem um livro que só fala disso? Sim, tem um livro que só fala disso. Então, as cores nos trazem sensações que são extremamente importantes para você desenvolver, por exemplo, dentro de uma sala de aula, a concentração, a criatividade, né? Ou se você precisa de um espaço de restaurante, por exemplo, como é que eu aplico uma cor que as pessoas vão sentir fome, né? Sim. Então, a aplicação dos materiais é extremamente importante, né? A climatização, se você está num espaço que a climatização não está adequada, ou está muito quente, ou está muito frio, isso tudo é tratado de uma forma multidisciplinar dentro da arquitetura, né? Sim. E esse conjunto de elementos, eu acho que é o que gera a qualidade de vida quando você entra num espaço projetado, né, e pensado com a arquitetura adequada. Exatamente. Duas observações que eu gostaria de fazer. Uma, que a Graziele falou de cores, não é superstição, viu, gente? Isso é comprovado cientificamente que a cores, ela reflete uma reação no cérebro, né? Então, exatamente, assim, não é nada de superstição daquelas coisas, entendeu? Não. Isso só para deixar bem claro, né? E outra coisa que é a qualidade, a preciosidade de Deus usar os dons e talentos para remir. A palavra remir fala de comprar o melhor com aquilo que você tem, entendeu? Então, assim, isso a gente pode usar essa comparação, né, esse paralelo com escolher o melhor para sua casa. Muitas coisas dá para decorar uma casa hoje, um lugar, um ambiente, seja no trabalho, né, como você falou, vários ambientes, com custo, com recursos, né? Menores, né? Queria que você falasse sobre isso, porque às vezes a gente pensa, não, a arquitetura é caro. Não, eu acho que a primeira coisa quando alguém fala de contratar, por exemplo, um profissional, né, um arquiteto, pensa nisso, né? É muito caro, não vale a pena eu fazer. E muitas vezes o caro é muito subjetivo, né? Porque a gente tem que sempre ter elementos básicos. A gente tem até uma frase que é muito conhecida, que o menos é mais, né? Isso que vale muitas para vezes roupa também. Para roupa, para tudo. Você pode utilizar de alguns materiais, alguns elementos na arquitetura que você não precisa gastar tanto. Muitas vezes a gente, por não procurar, né, um profissional, alternativas que você
que te permitam baratear, você acaba gastando mais de uma vez, né? E aí é onde sai caro. Então, na verdade, você tem recursos básicos que você pode melhorar um espaço sem ter que gastar muito, né? Então, hoje a gente tem esses recursos e o uso da criatividade, eu acho que é fundamental para a gente explorar esses elementos. Olha que bênção, Grazi. Eu queria só fazer uma observação aqui das pessoas que estão comentando no chat. Pode perguntar se tiver dúvida. Quero fazer isso na minha casa, ou minha casa tem essa situação. Já manda sua pergunta aqui para a Grazi responder. Tem algumas pessoas já comentando aqui. A Joyce, a Druzila, a Luzia, a Maria Lúcia, a Sara Góes falou, talentosa, linda e abençoada, Grazi. Aí o Cláudio falou, parabéns, estamos assistindo, o Cláudio falou. Que bem, você continua mandando pergunta. Às vezes você quer uma ideia, pergunta, Grazi, o que eu posso fazer nessa situação aqui da minha casa, do meu trabalho? Enfim, pode mandar sua pergunta aí também, né, que a Grazi responde. Ela tem conhecimento, gente. Uma pergunta, Grazi, agora, igreja. Como que você consegue servir, não só a igreja, mas a comunidade local? Como que você consegue servir com a sua profissão? Interessante também. Todas as perguntas acho que são muito pontuais, né? E cada uma tem uma particularidade aí que é prazerosa, né? A gente pode contribuir, né, para a comunidade local, não só a igreja, mas que a gente é uma sociedade, né, que compartilha, né, conhecimento. Então, eu penso que a arquitetura a gente utiliza desde o nascer, né, até ao momento em que a gente morre, né? Uhum. Quando a gente nasce num hospital. Quando a gente cresce, para adquirir conhecimento, a gente vai a uma escola, uma universidade, né? Para você ter o convívio social, né, e ter esses elementos da nossa qualidade de vida, você vai a um teatro, você vai a um parque, né, a um estádio de futebol, né? Você vai com a família a um restaurante. Então, todos esses espaços têm uma parcela e uma contribuição do arquiteto, né? A arquitetura está ali infiltrada em vários momentos da nossa vida. É verdade. Então, eu poderia dizer que tem inúmeras coisas que a gente pode colaborar com a comunidade, mas 2 pontos que eu acho que são fundamentais, né? Que isso permeia por todos esses espaços aí que eu mencionei, que são a acessibilidade e a sustentabilidade. Pensando que o arquiteto tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade tem que vir com uma consciência, né, do que a gente está deixando para as futuras gerações, né? Então, quando eu falo de acessibilidade, acho que muitas pessoas pensam a mesma coisa. Acessibilidade já lembra daquela cadeirinha, né? O cadeirante. Sim. Não necessariamente a gente precisa só atender ao cadeirante, né? Exatamente. Eu penso que despertou isso, né? Acho que depois de muitos anos de profissão, isso despertou em mim quando eu me tornei mãe, por exemplo. Então, quando eu me tornei mãe, eu vi a necessidade de ter um carrinho de bebê, né? Você vê. E muitas vezes você se depara com limitações, né, dessa arquitetura, desses ambientes construídos, que a dificuldade de você transitar com um carrinho de bebê. E né? É muito difícil. Se você andar pela cidade, outro dia eu estava comentando com uma amiga sobre isso, sobre a dificuldade que tem as calçadas. Você anda num lugar mais, né, tipo Pinheiros, Itaim aqui, tá tudo, mas sai um pouco, afasta. Como que anda com cadeira de rodas buracos, ali? Né? Meu, que judiação. E isso também gera uma falta de segurança, né, no usuário. Então, por exemplo, eu ou você, né, qualquer pessoa, né, sofre um acidente e quebra uma perna. Sim. Em algum momento da nossa vida, a gente pode, né, ter a necessidade do uso de uma muleta, né, para um apoio. Então, você acaba tendo, a gente não percebe, mas a acessibilidade, ela tem que estar presente em tudo que a gente vai fazer. Não simplesmente de um acesso de uma porta, mas com elementos de segurança para que os espaços sejam acessíveis, né? Isso é uma forma de você ter uma inclusão, né, da sociedade como um todo. Esse é um ponto que eu acho interessante, e um outro que é também voltado à responsabilidade, né, e à consciência que o profissional tem é a sustentabilidade da aplicação dos materiais. A escolha dos materiais é muito importante. Aí, mais uma vez, entra também a multidisciplinaridade da arquitetura, né, que não só a escolha dos materiais, mas a consciência do custo, né? O custo-benefício de cada coisa que você vai aplicar.
Eu posso escolher, por exemplo, uma madeira para a construção de uma obra que ela pode ser de reflorestamento, que eu não preciso, né, agredir o nosso meio ambiente com isso. Eu posso procurar materiais e matéria-prima que possa favorecer, né, o uso e aplicação desses materiais sustentáveis, né? A mesma coisa quando a gente vai comprar uma tinta. Muitas pessoas, vou fazer uma pintura aqui na minha casa, né? Até uma simples tinta que você compra para a sua casa, você, na composição dela, consegue ter essa participação e o cuidado, né, de pensar sustentável. Tem componentes que agridem menos, né, o ambiente do que outros, né? A emissão de gases numa pintura parece que não, mas tem também. Verdade. Né? Então, acho que na escolha do micro ao macro, né, desses materiais que são aplicados, eu acho que é interessante a gente sempre pensar nisso. E o profissional ajuda muito nessa área, né? Com Porque certeza. A gente precisa também estar sempre buscando, né, novas tecnologias, o que tem de tendências, pensando justamente que a gente tem um papel muito importante na construção da sociedade, né? É verdade. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu lembro do curso de cinema que nós fizemos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e teve um arquiteto que participou, e como foi bonito, não só dele perceber a profissão dele dentro da sétima arte, que é o cinema, mas quando ele desenhava lá as timelines, né, os desenhos de cada cena que ia ser gravada, e desenhava paredes, desenhava tudo, e você vê como a arte toda está envolvida, né? Como dentro dos dons, dos talentos, é como se fosse um corpo, assim, está super ligado, né? É muito bonito de ver isso. E eu falo disso também, que nem a Grazi falou, sobre os cuidados, né, sobre o profissional, sobre essa consciência de sustentabilidade. Isso a gente pode ter com tudo, né, gente? Usar um copo descartável, né, usar ele menos vezes, não desperdiçar tanto. Isso vale para tudo, para roupa também, né? Pessoas que têm estilistas, eu sei que tem estilistas que pensam muito nisso, porque a roupa também ela agride muito o meio ambiente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa se ligar nisso, né, Grazi? É uma preocupação que a gente tem que deixar para as futuras gerações, né? Para nós, né? E para décadas que vêm aí adiante, né? É uma preocupação da gente pensar no que Deus nos deu, né? É uma criação de Deus, o mundo é uma criação de Deus, então a gente tem que se preocupar com tudo que a gente está trazendo, né? E tudo que vai permanecer ainda por muitas décadas, né? Com responsabilidade. É verdade. Ô, Grazi, e vem cá, entrar no mercado de trabalho da arquitetura é difícil. Eu queria que você falasse assim, ou é fácil, como que é para entrar no mercado de trabalho e, aproveitando isso, falar para as pessoas que estão pensando, quero ser arquiteto. Queria que você falasse, desse algumas dicas para quem está pensando em entrar nesse meio. Tá certo. Entrar no mercado de trabalho, eu acho que, como qualquer outra profissão, né, o início é sempre difícil, né? Sim. Mas eu acho que, acima de tudo, com a graça de Deus, né, a gente tem que enfrentar as dificuldades de maneira leve, né? E, acima de tudo, quando você pôr o pé no chão e ter certeza que esse é o dom que Deus te deu, e Deus vai te capacitar para aquilo, nenhuma dificuldade vai ser um empecilho, né, para você avançar. Porque até o pouco com Deus é bom, né? Então, você estando grata a Ele por tudo que Ele te deu, dificilmente você vai encarar como dificuldade, né? Assim como qualquer outra profissão, né? Eu falo da arquitetura porque é a minha área, mas eu acho que para qualquer segmento, né, que a gente vai enfrentar, as dificuldades dependem muito dessa ligação que a gente tem, né? E saber a certeza que Deus está conosco em todos os momentos, né? E de dicas que eu daria para quem está entrando agora na arquitetura, eu diria que a primeira coisa que o arquiteto tem que aprimorar e se especializar é no ouvir. Olha que legal. É muito importante. Todos nós, né? É extremamente importante a excelência do resultado final, né, do trabalho do arquiteto, ouvir o cliente, né? Com atenção. 98% das vezes, quando a gente vai lidar com um projeto novo, a pessoa não sabe, ela não tem a mesma linguagem que nós temos. Então, a gente tem que ouvir, ter essa sensibilidade de sentir o desejo, né? Qual é a função que ele quer dar para aquele espaço, qual
qual é o conforto que ele quer trazer, qual é o budget que ele tem para utilizar, né, dentro daquele projeto, porque não adianta também você deslumbrar e achar que está liberado para fazer o que você quer. Não, a gente tem limitações, né, de infraestrutura, de custos, né? E eu acho que o ouvir é extremamente importante para que você tenha excelência no resultado final. Eu acho que é uma dica que vale para você ter sucesso aí na profissão, né? E uma outra coisa que eu ia falar, que junto a isso, no ouvir, a prática do estágio, né? Você fazer diferentes estágios para descobrir qual é o seu talento, descobrir qual é o segmento que você gosta mais. E mesmo que depois você foque em um deles, você vai ter certeza que todos esses estágios que você fez, você vai ter uma parcela aí de contribuição para o profissional como um todo que você vai se formar, né? Lindo isso, tá no meio e Deus vai dando a graça e você vai desenvolvendo. É perfeito a forma que você colocou, muito bom, né? De estar ligado também, né? Com o meio, é uma forma de respeito com aonde você caminha, né? Honra a Deus, né? Exatamente. Assim como eu falei, se a gente falar da arquitetura em si, né? Nua, crua, né? Nua e crua, a gente fala de multidisciplinaridades com elementos da construção. Mas quando a gente faz esse viés, né? Essa ligação com a nossa fé, né, a gente se completa, porque tudo está interligado, né? A gente faz com prazer e isso é refletido de forma, né, lúdica, né, nos espaços, e a gente glorifica a Deus com isso, e Deus nos retribui também, nos trazendo bênçãos, né? O resultado, acho que é uma engrenagem. É uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. Falei isso ontem, é verdade. Muito bom. Grazi, tem uma pergunta aqui da Mariana Ribeiro. Ela falou, muito bom essa questão da sustentabilidade e acessibilidade. Muito boa explicação sobre a arquitetura. Aí ela fez uma pergunta. O arquiteto consegue fazer um projeto à distância? Boa pergunta. Obrigada, Mariana. O arquiteto consegue com limitações. Se o arquiteto não conhece o espaço que ele está projetando, alguma coisa no momento da construção, da execução, vai dar errado, ou você vai ter mais problemas para executar esse trabalho. Então, é extremamente importante. Quando eu falei do ouvir, eu acho que o ouvir está diretamente ligado também com o sentir, né? Quando muitas vezes eu faço isso, e eu acho que isso agregou muito ao meu trabalho, no dia a dia, eu não costumo fazer o projeto sem conhecer o espaço antes. Eu preciso ir, eu preciso sentir aonde está entrando mais luz, aonde eu tenho ventilação, aonde eu tenho a entrada solar, né? O sol nasce no leste, se põe no oeste, como é que eu trato isso dentro da arquitetura? Então, você precisa minimamente conhecer o espaço. Seja através de fotos, né, um vídeo talvez ajude, né? Mas à distância, sem você conhecer o espaço, eu acho que acaba tendo algumas limitações. É extremamente importante você conhecer o espaço onde você vai projetar. E você vê como o relacionamento está ligado em tudo, né? Relacionamento com o cliente, você fala conhecer, se doar, servir, né? Você prestar atenção, não é o que você quer fazer, não vou só ali fazer meu trabalho e pronto. Né? É um envolvimento, o amor de Deus é um amor de duas vias, né? Eu puxo sempre o amor de Deus porque eu gosto né? Que nem a Grazi falou, enquanto está ligado aqui, mas conhecer, né? Ouvir, se doar ao próximo, né? Como isso é bonito em todas as profissões, né, Grazi? E eu acho que isso acaba sendo uma troca muito interessante, né? Você trazer aquilo que o seu cliente está te pedindo, né? Traduzir aquilo na matéria que você vai entregar a ele. É uma troca e uma satisfação assim completa mesmo. Que os dois conseguem ser felizes, né? Você consegue se realizar glorificando a Deus através do seu trabalho e a pessoa consegue glorificar a Deus através, né, daquilo que Deus colocou no coração dela, porque ela vive o desejo bem, que né? ela teve. Porque ele fala também desfrutar do seu trabalho, né? Então desfrutar também é deixar o seu lar. Ele gosta da casa bonita, organizada, limpa, enfim. É bonito demais, demais. E isso, eu acho que você completou, né? Mas é bem isso. Quando você está feliz com Deus, acho que tudo vai se completando, né? Eu acho que as coisas vão
chega se agrupando de forma que você nem espera, né? É uma troca diária, uma troca contínua, né? E o resultado é sempre a excelência e para a glória de Deus, com certeza. Que demais. Ô, Grazi, quem quer te encontrar, conhecer seu trabalho, ver o que você está fazendo aí no seu trabalho, como que pode? Tem Instagram? Tem alguma rede social? O meu Instagram ainda está um pouco desatualizado, mas eu tenho o Instagram, tá? Graziele.arc. ARC? ARQ. De arquiteto, tá. Tem algumas coisas lá, mas... Graziele. Ou através do meu e-mail, né? graziele.gois@mackenzie.br. graziele.gois@mackenzie.br. Isso mesmo. Legal. E, Grazi, nossa, o tempo voa, né, gente? Queria perguntar, queria pedir para vocês, tem alguma coisa... Ah, não, eu queria te perguntar uma coisa antes. Tem algum testemunho, assim, de algum trabalho que você fez e te marcou? Ah, tem vários, né? Conta um. Recentemente, eu entrei um pouquinho na arquitetura hospitalar também, Uau. né? Que o Mackenzie adquiriu recentemente alguns hospitais e um desses hospitais, que é em Curitiba, veio a Faculdade de Medicina, que é um setor que eu não conhecia, né? Então, fui atrás de me especializar para executar esse projeto, né, no laboratório de simulação. Olha. E nesse laboratório de simulação foi muito interessante, porque como era tudo novo, né? E os desafios também empolgam muito a gente, né? É verdade. É muito legal. E esses laboratórios de simulação, eu precisava reproduzir os ambientes hospitalares nesse laboratório, como se fosse um hospital. Mas eu vou utilizar ali simuladores mesmo. Então, eu tenho um corpo humano, que é um boneco, né, de alta tecnologia, e esses espaços precisam ser construídos e projetados como se fosse um hospital. Então, por exemplo, o simulador ele tem sensibilidade com a luz, né? A pupila dilata, ela retrai. Então, todos os elementos ali foram estritamente cuidados assim, com cada detalhe. Primeiro, eu precisei estudar os simuladores, como eles iam funcionar. Que desafio. É muito desafiador, mas foi assim, um trabalho extremamente gratificante. Que legal. Né? Como o som ia passar, né, do professor para o simulador e o paciente, no caso, que é o simulador, mas eu tenho ali o aluno que faz o papel do médico, né, como ele ia traduzir esse som, escutar esse som do simulador, enfim, todos os elementos que compõem aquela sala foram estritamente estudados, né? E quando eu cheguei nessa faculdade, ela estava já há algum tempo sem reformas, né? E agora que os espaços foram reformados, o olho dos alunos brilha. Olha, que demais. A unidade está extremamente satisfeita. Então, aquilo é uma gratidão que sabe, que enobrece a gente, né? E ver o resultado, a satisfação que eles têm de utilizar esses espaços, assim, é fundamental para que cada dia mais eu tenha que aprimorar o meu trabalho, né? Ir atrás de conhecimento, de tecnologias e me empenhar cada vez mais, né? Para que cada vez o meu trabalho seja eficiente, né? E dê essa satisfação para o usuário final, né? Que coisa linda, contagia, né? Eu digo, Deus fala através dos testemunhos, né? Muito benção, muito abençoador. Que demais. Ô, Grazi, quero pedir para você deixar um recado para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Acho que o recado que eu deixaria é que tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente fizer, que a gente faça de coração, né? Acho que tem até um versículo em Colossenses que fala disso, né? Tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, né? Como para Deus, como não para homens, Deus, né? E não para os homens, né? Amém. Eu acho que esse versículo fala muito da minha satisfação e gratidão a Deus, né? Pela profissão que eu tenho hoje. E eu deixaria esse recado para a gente aplicar isso não só na nossa profissão, mas no nosso dia a dia, né? Como é gostoso a gente pensar, né, e sentir que Deus é o maior arquiteto, né? Ele nos criou, Ele que conhece a nossa planta, né? Ele sabe onde está vazio, aonde eu preciso decorar, aonde eu preciso reformar, né? Então pensar nisso, que a gente tenha Deus, né, como centro, né, de tudo que a gente fizer, que a gente faça tudo com amor e com o coração.
Que coisa linda, que coisa linda, que mulher linda, gente. Ai, obrigada. Obrigada, estou emocionada, falou muito comigo essa entrevista e que Deus continue te usando, te abençoando. Amém. Obrigada por ter vindo até aqui, nos presentear com essas Obrigada a mensagens. vocês aí pelo convite, né? Que linda. E muita gratidão a Deus por isso Que bom. e que eu possa ter colaborado, né? Uma parcela aí de contribuição para o dia a dia de cada um. A gente espera isso, amém. Que se você gostou, deixe seu like aí, compartilha, comenta aí embaixo se você gostou dessa entrevista. E, Grazi, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Agora a gente vai passar um vídeo falando sobre alguma boa ideia. Eu sei que você já teve várias boas ideias aí, mas a Cláudia sempre traz uma boa ideia aqui para a gente desfrutar, para a gente criar, para a gente despertar. Fala aí, Cláudia, o que você trouxe para a gente hoje? Hoje eu quero falar para você, vovô e vovó. Essa é uma boa ideia que a gente preparou especialmente para você. Você sente que deve influenciar mais as novas gerações? Seus netos estão crescendo e você gostaria de ensiná-los sem parecer que você está sendo chato ou entediante? Então a nossa boa ideia de hoje vai te ajudar. Tal estabelecer um dia por semana ou a cada 15 dias para vocês saírem para comer em um lugar diferente e conversar sobre a vida? Pode parecer bobo, mediante uma intenção e um propósito tão grande, mas andar juntos e estabelecer confiança vai te ajudar a ser alguém pelo qual eles buscariam para ter um conselho. Mesmo que seus netos sejam crianças, isso é importante para criar uma relação familiar e sólida. Você pode levar eles no parque, para um jogo, para comer um lanchinho na sua casa, seja o que for. O importante é você manter esse laço com ele para que você sim possa fazer diferença na vida do seu neto. Essa foi a boa ideia de hoje. Não deixa de colocar aqui nos comentários se você curtiu e também nos colocar dicas sobre o que você gostaria de saber, para a gente então trazer uma boa ideia para você. Tchau, tchau, pessoal! Olha aí, que ideia, gente. Às vezes a gente vai correndo, nosso tempo no dia a dia corrido, a gente não tem nem... Esquece, às vezes, daquela visita tão importante. Cláudia, excelente dica, uma boa ideia, obrigada por ter lembrado a gente disso. Já agenda aí, ó, sabadão chegando, hoje sextou, se inscreva no canal, e quem fala isso é o Pedro, e eu quero aproveitar e ler aqui e responder uma pergunta ao Pedro. Pedro não nos abandona não, viu, gente? Ele está preparando um programa especial ao vivo aqui, e eu não vou dar spoiler, mas ele só parou um pouquinho, a gente dividiu para fazer 2 programas diferentes, mas, ó, a gente vai divulgar ainda, e mais para frente a gente vai falar para você ficar ligadinho na programação e também daqui a pouco ter uma surpresa, mas ele não abandonou a gente, ele está aqui do ladinho e daqui a pouco ele vem com surpresa para você. Olha só, quero agradecer quem está falando aqui, a Sara Góes, o Cláudio, a Ruth Sobrinho sempre está com a gente, Ruth, um beijo. Foi a Ruth que perguntou se o Pedro estava de férias, ainda não, Ruth. É isso mesmo. Gente, quero falar para vocês da dica do livro de hoje, né? E tendo tudo a ver com isso que a gente comentou aqui, a dica do livro é os comentários do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, do Tibérios Rata. É um comentário inteligente que busca um entendimento integral, tecendo matérias do texto hebraico, história, teologia e descobertas arqueológicas. Também não ficam esquecidas as necessidades práticas do cristão contemporâneo. É um livro apropriado para a sala de aula, o escritório do pastor ou também o estudo do erudito. O autor, ele forneceu à igreja uma síntese esclarecida, de fácil leitura, escrita de forma clara, dos livros que muitas vezes a gente negligencia, né, de Esdras e Neemias, com o objetivo de iluminar o sentido e o significado do texto bíblico. Olha só, Kenneth Mathews fez o seguinte comentário sobre o livro.
Tibérios Rata combina nesse volume a habilidade exegética, o conhecimento do mundo antigo e o coração de um pastor. Suas explicações do texto são claras, vigorosas, porém concisas. Essa obra ajudará a igreja a entender o seu chamado a serviço de Cristo e motivará os seus leitores a reconsagrar sua vida e posses a obra do reino. Olha que livro incrível, dica preciosa de leitura. E também tem mais uma frase que diz assim, ó, a força do trabalho de Rata é sua síntese de dados históricos, pesquisas anteriores e exposição clara do texto. Sua mistura de atenção cuidadosa, os detalhes de Esdras e Neemias com sensibilidade pastoral para sua relevância contemporânea, será de grande ajuda para aqueles que ensinam e pregam uma parte muitas vezes negligenciada do cânone antigo. Comentários do Antigo Testamento, Esdras e Neemias, é a nossa dica de leitura de hoje. E, gente, tem comentário, tem música, tem entrevista e também tem notícia. Quero avisar vocês que a IPP está com cursos, com parceria, com cursos profissionalizantes do Mackenzie. O projeto IPP Ensina. É isso mesmo, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a IPP está disponibilizando 2 cursos profissionalizantes gratuitos. Para mais detalhes, é só acessar a página e fazer a inscrição ippinheiros.org.br/cursos _profissionalizantes. É só acessar lá que você já vai ver. Essa está aparecendo na sua tela aí também, mas acessando a página da IPP, gente, lá na página tem muita coisa legal, tem vaga de emprego, para se você está oferecendo ou está procurando também. Então é só acessar. Mas ó, esses cursos aí são gratuitos e vale a pena ou indicar para alguém que está precisando, ou ir lá e clicar e se inscrever. Ó, um recado importante que nós temos para vocês é que domingo, dia 6 de dezembro, nós teremos a eleição para presbíteros e diáconos na sede da igreja. E as urnas da votação ficarão abertas das 6 às 19 horas e você poderá escolher 5 presbíteros e 5 diáconos, né, da nossa eleição. E é muito importante, gente, que você, membro da Igreja Presbiteriana, venha participar. E é tão importante que o reverendo Arival Dias Casimiro fez um vídeo e eu quero passar esse vídeo agora. Presta atenção. Meus irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no próximo domingo, dia 6, nós teremos a assembleia para a eleição de 5 presbíteros e 5 diáconos. Contamos com a sua cooperação. Precisamos aí de 600, 700 pessoas votando para que nós possamos ter representatividade. Mesmo que você não fique no culto, por questões de sanitariedade, mas é importante que você venha e vote. Por favor. Nós precisamos da sua cooperação, da sua compreensão neste momento. A igreja precisa realizar essa assembleia. Um grande abraço, muito obrigado. Olha aí, recado do reverendo Arival, muito importante, é importante, gente, que a gente compareça nesse domingo e vote. Tá bom? Olha só, tem gente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que está de aniversário hoje. Vamos lá aos aniversariantes do dia. Quem está de aniversário hoje? Oaida Dourado, o Edilson Soares, o Larissa Nóbrega, Luiz Fernando Melo, Renata Bueno, Thelma Rodrigues. Eu vou repetir aqui porque eu acho que eu vi errado. É a Aida Dourado, o Edilson Soares, Larissa Nóbrega, Luiz Fernando Melo, nosso querido presbítero Luiz Fernando, um abraço, querida. Renata Bueno, também Thelma Rodrigues. Feliz aniversário, gente, que Deus abençoe muito vocês e que seja um ano novo, cheio de novidade de vida, uma bênção do Senhor. E para você que está em casa e também está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho nesse dia muito especial, dia 4 de dezembro de 2020, um ano difícil, né? Mas para a glória de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
a Deus. E olha só, gente, eu separei, todo dia no programa Manhã IPP, a gente vai fazer um momento de pedido de oração do Portas Abertas. A gente fala que a gente já falou muitas vezes sobre o Portas Abertas e todos os dias o Portas Abertas ele tem pedido de oração para algum irmão, para algum lugar no mundo que esteja pedindo, precisando de oração. E o dia de hoje, 4 de dezembro, o pedido de oração é para o Vietnã. E o pedido é para que a gente clame para que a distribuição de 16.500 cópias da Bíblia infantil seja um sucesso no Vietnã. Peça que os presentes cheguem nas mãos certas e que as crianças do país tenham a vida mudada por Jesus. É esse o pedido de oração do site Portas Abertas que a gente compartilha para que hoje, quando você for fazer a sua oração, ou se em algum momento, lembre dessas crianças, que elas possam receber, né, esse alimento que o movimento Portas Abertas tem feito. Se você tiver mais dúvidas e quiser conhecer um pouquinho mais do Portas Abertas, é só acessar o site portasabertas.org.br. E é isso, gente. O programa de hoje estava uma bênção, todos os dias aqui com muita qualidade. Lembrando que à tarde tem Tainá com Sempre Juntos e semana que vem também tem uma surpresa aí que o Pedro está preparando, fique ligadinho. E também à noite, direto ao ponto. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Quero mandar um abraço aqui para quem nos assistiu nessa manhã e falar que segunda-feira a gente está de volta. Domingo teremos culto. Se inscreve lá, se não se inscreveu ainda, para participar do culto presencial. É só entrar no site pepinheiros.org.br/cultos e se inscrever. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Obrigado por abrir a porta da sua casa nessa manhã de sexta-feira. Que Deus abençoe seu final de semana. E segunda-feira a gente está de volta. Fiquem com Deus. Até lá.